Também chamado de HLB, o greening é causado pela bactéria Candidatus liberibacter e é transmitido por um minúsculo inseto, o Psilídeo diaphorina citri. Essa doença derruba a produtividade das árvores e pode condenar os pomares. Todas as plantas de citros são suscetíveis ao greening e seu combate é muito difícil, podendo inviabilizar grandes áreas de produção. Em todas as citriculturas que essa doença se instalou, praticamente ela inviabilizou as regiões citrícolas. Isso ocorreu na China, na Índia, em diversos países da África. E a doença foi detectada em 2004 em São Paulo e 2005 no estado da Flórida. Na Flórida, hoje, a produção se reduziu de mais de 150 milhões de caixas cerca de 10 anos atrás para cerca de 80 milhões, menos de 50% da produção. E está inviabilizando a citricultura porque 90% das plantas estão doentes ou infectadas. E São Paulo, praticamente com a doença que foi detectada no mesmo período, nós temos conseguido manter a doença a níveis abaixo de 17%. E a doença no último ano ela manteve até uma certa estabilidade, principalmente naquelas regiões e propriedades que está se adotando um manejo global, regional, de ações integradas, as perdas não têm ultrapassado mais do que 1 ou 2% de plantas por ano. E isso acaba sendo um diferencial, porque a nossa citricultura consegue ter maior produtividade hoje que o nosso principal concorrente e uma fruta de melhor qualidade. Mas nós sabemos que isso ainda não é a solução, nós temos que buscar uma solução mais sustentável e nós estamos perseguindo isso através das diferentes estratégias de pesquisa que a instituição tem buscado internamente e em parceria com o Brasil e com o mundo. O sucesso do controle e do combate ao greening depende diretamente da quantidade e da qualidade de informações que se tem sobre a doença e seu transmissor. É por isso que hoje grande parte das atividades do Fundecitrus segue nessa direção. O engenheiro agrônomo Renato Bassanese é quem nos conta como é esse trabalho. Quase 90% das pesquisas hoje do Fundecitrus são direcionadas para o greening pelo grande potencial destrutivo dessa doença para a nossa citricultura. São Paulo, por ser o maior estado produtor de citros do mundo, a doença também tem um impacto bastante grande. Por que ela é tão importante? Porque, primeiro, é uma doença que se dissemina muito rapidamente de uma planta para outra, de um pomar para o outro, e o inseto consegue transmitir a bactéria que causa o greening de uma maneira eficiente de uma planta para outra, tá? Sendo seu controle muito difícil e custoso para o citricultor. Além disso, a gente não tem nenhuma variedade de laranja, tangerina ou limão resistente à infecção pela bactéria. Então, todas as plantas de citros vão mostrar sintomas dessa doença. E pior, a gente não tem uma ferramenta de fácil uso pelo citricultor e que seja economicamente viável que cure a planta uma vez que ela esteja doente. Então, todo o controle do greening é baseado em ações preventivas que devem ser tomadas por todos os citricultores. Uma vez que a planta está infectada, os sintomas vão começar a se expressar numa parte da planta. O que são esses sintomas? As folhas vão apresentar o que a gente chama de mosquiado, que é uma clorose assimétrica da folha. Esse sintoma vai tomando toda a copa da planta e à medida que ela vai tomando toda a copa da planta, os frutos dos ramos afetados, eles também são afetados. Esses frutos vão ficar pequenos, vão ter um menor tamanho e o pior de tudo, eles vão cair ao solo antes da época ideal de colheita. E os frutos dessa planta doente que não caírem, eles vão ter uma pior qualidade também de suco. Então é uma doença assim que em pouco tempo, eu diria de 5 a 6 anos, ele devasta um pomar inteiro caso não seja feito o controle, em termos de produção, queda de produção e qualidade de fruta. A participação do produtor no controle do greening é fundamental. Não somente o produtor individualmente, pessoa cuidando do greening apenas na sua propriedade. Deve ter uma ação conjunta entre todos os produtores localizados dentro da sua região, da sua microbacia, por exemplo. Então, todos devem agir de maneira coletiva e coordenada no controle tanto do inseto vetor, que é o psilídeo, que é o que transmite a bactéria, como também na eliminação de plantas doentes, quer seja dentro do seu pomar, como em fundo de quintal, em chácaras, em sítios, em áreas de pasto, onde você tem um pé de limão, por exemplo, uma planta de limão, tem que ter essa ação coletiva por todos os produtores. No caso de pomares abandonados, nós temos
motivado que o citricultor que vai sair da atividade, ou ele elimine imediatamente esse pomar abandonado e comece a atividade, ou mude para outra atividade. Nesse sentido, os produtores têm ajudado os produtores que querem eliminar os seus pomares em ajudar a aplicar o inseticida antes da eliminação, para evitar a disseminação do inseto para o seu pomar, e também custeando a própria eliminação e erradicação desse pomar abandonado, caso o dono da propriedade não seja capaz de atuar. Por mais eficiente que seja o manejo dos pomares, ainda não é suficiente para o combate ao greening. O inseto que transmite a doença também circula por ambientes que não são controlados, como terrenos baldios, pomares abandonados e árvores no meio urbano. Qualquer pé de laranja ou de limão no quintal pode ser um ponto de disseminação do problema, assim como a árvore ornamental conhecida como murta, que também aloja as bactérias do greening e o psilídeo. Para não deixar essas áreas sem controle, o Fundecitrus vem fazendo controle biológico com o uso da vespa Tamarixia radiata, um inimigo natural do psilídeo. O Fundecitrus tem atuado nesse aspecto, fornecendo materiais, fazendo campanhas de conscientização dos produtores e também da população de cidades. Hoje já tivemos vários casos de campanhas realizadas juntamente com as prefeituras de algumas cidades para eliminação de plantas de citros e outras plantas hospedeiras da bactéria nessa cidade, substituindo essas plantas por outras frutíferas. Entre março de 2015 e agosto de 2016, o Laboratório de Controle Biológico do Fundecitrus produziu quase 800 mil vespas, das quais 740 mil já foram liberadas, abrangendo uma área em torno de 1.700 hectares. Tamarixia é o inimigo que combate a praga. Ela vai em busca da praga no pomar ou em área urbana também, onde há presença de murta. Então ela vai ajudar a gente a diminuir a migração do psilídeo para pomar comercial. Ela vai em busca do hospedeiro, que é a fase jovem do psilídeo, coloca seus ovos embaixo da ninfa. A larva eclode, ela consome toda a fase jovem e sai por um orifício e vai em busca de outros hospedeiros. A Tamarixia, ela tem capacidade de parasitar 70% a 90% no campo, tá? E uma fêmea pode eliminar 500 ninfas do psilídeo, porque além de parasitar, ela preda também. Então ela consome ovos e a fase jovem do psilídeo. Como a Tamarixia é específica da praga do psilídeo, nós temos que criar ele também. Então aqui funciona a criação de psilídeo e uma criação de Tamarixia. As ações estratégicas são vitais para equilibrar a guerra contra o psilídeo, ou até mesmo começar a levar vantagem. Por isso, o Fundecitrus também analisa detalhes do comportamento desse inimigo da citricultura. Para surpreendê-lo, vale até saber que odores podem atrair ou repelir o inseto. Nós estamos no laboratório de ecologia química e comportamento de insetos do Fundecitrus. Aqui são realizadas pesquisas para identificar os passos do inimigo do produtor, o inseto que leva, por exemplo, o greening às lavouras. Nessa pesquisa, são avaliados odores que podem repelir ou atrair esse inseto, que é avaliado aqui dentro dessa câmara. Depois, as informações são levadas a pesquisas adiante, que podem chegar até a lavoura e ajudar bastante o produtor. O citricultor é um dos grandes colaboradores para a ampliação do banco de dados sobre a ocorrência do greening. O Laboratório de Análises de Amostras do Fundecitrus, por exemplo, já cadastrou quase 90 mil amostras enviadas por agricultores. Quando o produtor encontra sintomas do greening em suas árvores e quer ter a certeza se é ou não a doença, deve coletar entre 10 e 15 folhas do galho suspeito e encaminhá-las para o Fundecitrus. Assim que chega ao laboratório, esse material recebe um código. Depois, passa por uma primeira análise e é direcionado para a extração do DNA. A biotecnologia vai confirmar se o problema é ou não o greening. Todos esses dados também alimentam o programa de alerta fitossanitário do Fundecitrus, que ajuda no controle coletivo do psilídeo, o transmissor da doença. O Fundecitrus tem duas ações básicas em relação a isso. A gente tem um levantamento anual da incidência da doença em diferentes regiões do estado, em 12 regiões do estado. A gente faz um levantamento anual indicando quais as regiões que são mais problemáticas, as regiões mais
com menor incidência ou menos favoráveis à doença. E assim o produtor pode se planejar e eu vou ter que ter um controle mais intensivo em tal região, ou eu vou fazer um plantio novo numa região menos favorável à doença, que seria mais ao norte do estado e mais ao sul do estado, que são as regiões menos afetadas. Uma outra ação bastante interessante do Fundecitrus é o que a gente chama do alerta fitossanitário do psilídeo, em que são feitos monitoramentos a cada 15 dias da população do inseto em diferentes regiões do estado. E assim a gente consegue fornecer ao produtor a informação. Bom, se a população estiver crescendo, está no momento de ter uma ação coletiva de controle desse inseto por todos os produtores daquela região. E assim a gente consegue abaixar a população do inseto de uma vez só, para que a gente não tenha o crescimento da doença posteriormente. Então essas ações ajudam o produtor a racionalizar o seu manejo. Ele não precisa aplicar inseticida, por exemplo, toda semana. Ele pode aplicar nos momentos mais críticos em que a população do inseto realmente vai causar um risco ao produtor.